São Charbel foi um monge do século XIX que viveu e morreu no Líbano, na região montanhosa onde crescem os famosos cedros do país. Como a maioria dos cristãos libaneses, ele era um católico maronita, membro de uma das grandes igrejas orientais, que está em união com Roma desde seu início no final do século IV. Charbel Maclou nasceu em 8 de maio de 1828. Era o quinto filho de Antoine Zahar Maclou e Brigitte Chidiac. A família vivia na aldeia rural de Becal Akafra, no alto das montanhas libanesas. No batismo, recebeu o nome de Youssef, ou José. Eram católicos maronitas devotos, cujos parentes incluíam padres e monges. Como era costume entre os católicos maronitas, as crianças se ajoelhavam e repetiam as orações da mãe diante do pequeno altar doméstico no final do dia. Durante este tempo, o Líbano estava sob o domínio do Império Otomano. À medida que crescia, Youssef era atraído pelos exemplos da vida dos santos e pela vida de um eremita. Youssef pastoreava o pequeno rebanho de animais de sua família quando era jovem. Em uma pequena gruta perto de onde as ovelhas pastavam, o jovem Youssef colocou um ícone da Santíssima Virgem. Na solidão pacífica, passava o dia em oração. Os outros meninos da aldeia ironicamente começaram a chamar o local de Gruta do Santo. Depois que seu pai morreu, Youssef trabalhou para seu tio nos campos, enquanto sua mãe fez planos para que ele se casasse e tivesse uma família. Em 1851, aos 23 anos, Youssef saiu de casa sem aviso prévio para ingressar na ordem maronita libanesa. Não demorou muito para que sua família e amigos percebessem sua ausência. Sua mãe e outros parentes, ao saberem de seu paradeiro, tentaram muitas vezes convencê-lo a voltar. A única resposta de Youssef foi enfática: Deus me quer inteiramente para si. Youssef assumiu os trabalhos domésticos do mosteiro, incluindo assar pão, cultivar a terra, fazer sapatos, consertar e lavar roupas e trabalhar como carpinteiro. No devido tempo, ele fez sua profissão religiosa e tomou o nome de Charbel após um mártir do século II de Antioquia, uma cidade não muito longe do Líbano. Ele fez os votos de castidade, pobreza e obediência no mosteiro de Saint-Maron em Anaia, Monte Líbano. Com esses votos, ele abriu mão do futuro de esposa e filhos, e prometeu nunca tomar nenhum bem para si. Em seguida, foi enviado para outro mosteiro para estudar teologia. Aqui, Charbel provou ser um excelente aluno e um exemplo de santidade. Após 6 anos de estudos, foi ordenado sacerdote em 23 de julho de 1859. Viveu os 16 anos seguintes no mosteiro de Saint-Maron. Como um jovem sacerdote, ele foi testemunha do terrível massacre de mais de 20.000 cristãos nos anos seguintes. Centenas de refugiados, famintos e apavorados com o que havia acontecido e ainda poderia acontecer, buscaram abrigo no mosteiro de Anaia. Charbel prestou toda a assistência possível aos refugiados, enquanto rezava e jejuava. A piedade do padre Charbel não podia ser confinada ao mosteiro, e logo se espalhou a notícia de sua profunda devoção e autodomínio. Um dia, quando um grupo de monges estava trabalhando no campo, eles encontraram uma cobra muito perigosa. Os monges e os aldeões tentaram ao máximo se livrar da cobra, mas ela simplesmente não saiu. Um dos monges aproximou-se do padre Charbel e contou-lhe sobre o incidente. Ele foi calmamente para o campo e pediu para a cobra ir embora e nunca mais voltar. A cobra imediatamente obedeceu e se afastou. Em outra ocasião, enxames de gafanhotos começaram a assolar a área, colocando em risco as lavouras. Padre Charbel mais uma vez se aproximou calmamente das pragas e ordenou sua partida. Os gafanhotos partiram imediatamente, e a colheita foi poupada, deixando os agricultores aliviados. Durante muitos anos, o padre Charbel decidiu tornar-se eremita, mas o prior sempre recusou o seu pedido.
Padre Charbel já passava boa parte da noite em orações, e o frade temia que isso afetasse sua saúde. O prior também ordenou aos jovens encarregados do óleo que não lhe dessem mais nada. Quando Charbel pediu mais óleo no dia seguinte, eles puxaram um truque nele e lhe deram água pura. Sem saber desse truque, Charbel acendeu sua lanterna como de costume e começou a orar. Os jovens correram para informar o prior. O prior imediatamente investigou o incidente e percebeu a mão de Deus nesse evento milagroso. Ele concedeu a Charbel permissão para entrar em sua vizinha ermida dos Santos Pedro e Paulo em fevereiro de 1875. E lá ficou, sozinho, isolado, mortificado, pobre, reflexivo e silencioso pelos próximos 23 anos, em confinamento cristão solitário, separando-se voluntariamente do mundo para poder se prender mais facilmente a Cristo. Comia uma refeição por dia, realizava trabalhos manuais, observava silêncio contínuo e dormia no máximo 5 horas por noite no chão com um tronco como travesseiro. A obediência do Padre Charbel tornou-se lendária, sua castidade angelical abrangendo todo o seu ser e sua pobreza chegando a extremos não alcançados por muitos outros santos. Em 1898, após 23 anos de oração e penitência como eremita, morreu de AVC aos 70 anos enquanto rezava a Divina Liturgia. Ele caiu no chão com a Santa Eucaristia ainda nas mãos. Seus irmãos monges o enterraram em um túmulo comum sem caixão, como era costume para a ordem. Pouco tempo depois de seu enterro, seus companheiros monges e aldeões próximos notaram uma luz extraordinária vindo de seu túmulo. A luz brilhou por 45 dias, e a notícia rapidamente se espalhou para perto e para longe. Os monges logo pediram permissão eclesiástica para exumar o corpo. Isso foi feito na primavera de 1899, 4 meses após a morte de Charbel. Eles descobriram que seu corpo estava em perfeitas condições e ele foi transferido para um caixão especial. Muitos viajaram de países distantes na expectativa de uma cura ou favor. Em apenas 2 anos após a exumação do corpo do Padre Charbel, o mosteiro havia coletado 1.200 relatos de milagres.